Leitura do Decreto-Lei 5452, mais conhecido como CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos lá, gravando, ok. Esta lei, esta consolidação, estatui normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nelas previstas. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Equipara-se a empregador para efeitos exclusivos das relações de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou, ainda quando mesmo guardando cada uma de sua autonomia, integram grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes de relação de emprego. Não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária para a configuração de grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Não haverá distinções relativas às espécies de emprego e às condições de trabalho do trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando o executado ordem, salvo disposição especial expressamente consignada. Comportar-se-ão, na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade, os períodos que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Por não considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividade particular, entre outras práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca da empresa. Todo trabalho de igual valor corresponde a salário igual, sem distinção de sexo. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica, os meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Os preceitos constantes na presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplica aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral, os que prestam serviço de natureza não econômica à pessoa ou família, no âmbito de residencial destas. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelo método de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições, aos serviços de autarquias paraestatais, desde que sujeito a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos, aos empregados das empresas de propriedade da União Federal, quando por esta ou pelos estados administradas, salvo em se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resulte de circunstâncias transitórias. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações de partidos políticos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Não se aplique, então, às atividades de direção e assessoramento dos órgãos, institutos e fundações de partido
dos partidos, assim definidas normas internas de organização partidária. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência, editado pela TST e pelos TRT, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará o direito adquirido por seus empregados. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social, tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juiz competente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos em relação aos pedidos idênticos. Ocorre prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Das normas gerais de tutela do trabalho, da identificação profissional, da carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho e previdência é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O disposto nesse artigo aplica-se igualmente a quem, proprietário rural ou não, trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendidos, o trabalho dos membros da mesma família, indispensáveis à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore a área não excedente de um módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério de Trabalho e Previdência Social. A carteira de trabalho e previdência social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Da emissão da carteira. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, mediante convênio com serviços notariais e de registros, sem custo para a administração, garantidas as condições de segurança das informações.
O procedimento para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão no formato eletrônico. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoa física. Parágrafo único. Da entrega de carteiras da social, Previdência Social, das anotações. As anotações na carteira de trabalho e Previdência Social. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar a CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidade, bem como estimativa de gorjeta. As anotações de carteiras de trabalho serão feitas na database a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto nesse artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e Previdência Social. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá a conduta ao pagamento de multa previsto no 52 deste capítulo. A comunicação pelo trabalhador de número de inscrição do CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado ao empregador na emissão de recibo. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivale a anotações a que se refere esta lei. O trabalhador deverá ter acesso às informações de sua CTPS no prazo de 48 horas a partir de sua anotação. Das reclamações por falta de ou recuso de anotação. Recusando-se a empresa a fazer anotações a que se refere o artigo 29 ou devolver a carteira de trabalho à Previdência Social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ao intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizando para apresentar reclamação. No caso do artigo anterior, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realizarão de diligência para a instrução do feito, observado se for o caso, disposto no parágrafo 29, parágrafo 2 do 29, notificando-se posteriormente ao reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações da carteira de trabalho e Previdência Social ou sua entrega. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel, e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Comparecendo o empregador e recusando-se fazer anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Fim do prazo para defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versem sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, neste caso, sobrestados o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado.
Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitado em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para fim de aplicar a multa cabível. Igual procedimento observar-se-á no caso do processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação da carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nessa hipótese, mandar proceder desde logo aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Do valor das anotações. A CTPS regularmente emitida e anotará servirá de prova nos casos de dissídio da Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregador, e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço, para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Dos livros de registro de empregados. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão do empregado, duração e efetividade do trabalho e férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem a proteção do trabalhador. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Especificadamente, quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$ 600 por empregado prejudicado. As multas previstas nessa seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância do Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos estados e no território do Acre. Seção 8ª das penalidades. Para efeito de emissão, substituição ou anotação de carteira de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade, com as penalidades previstas no 229 Código Penal. Fazer no todo ou em parte qualquer documento falso ou alterar verdadeiro, afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os de outras pessoas. Serviços de documento, por qualquer forma falsificados, falsificar, fabricando ou alterando ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social, assim alteradas. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro do empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira, comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações. O fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido na carteira para fins de direito. Incorrerá em multa do valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social, por culpa da empresa, sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Incorrerá na multa no valor igual a um salário mínimo regional à empresa que infringir o artigo 13. Da duração do trabalho, disposições preliminares. Os preceitos neste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvas as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernente estritamente a peculiaridades profissionais, constantes no capítulo 1 do título 3. Da jornada de trabalho. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário de registro
de ponto não excedente 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecimento pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial, aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que a cumprem na mesma função tempo integral. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante a opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Na hipótese de um contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitada a 6 horas suplementares semanais. As horas suplementares de jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. As férias no regime de tempo parcial são regidas pelo disposto 130. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à hora normal. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho prevista, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 2 e 5º, o trabalhador terá direito a pagamento de horas extras não compensadas, calculado sobre o valor da remuneração na data da rescisão. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Em exceção ao disposto no 59, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas e 36 horas ininterruptas de descanso, observadas ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange aos pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam 70 e 73. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. A prestação de horas habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e banco de horas.
Nas atividades insalubres, assim consideradas constantes nos quadros mencionados da Segurança e Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, indústrias e comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com que entrarão em atendimento para tal fim. Excetuam-se da exigência da licença prévia às jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder no limite legal ou convencionado, seja para fazer face ao motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. O excesso, nos casos desse artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à hora normal, e o trabalho não poderá exceder a 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita a essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, os quais se equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Os empregados em regime de teletrabalho. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação de lucros e comissões, salvo em lucro de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. Dos períodos de descanso. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descansos. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa no serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. No serviço que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constatando de quadro sujeito à fiscalização. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma de 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública,
devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob a forma transitória com discriminação do período autorizado, o qual de cada vez não excederá 60 dias. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão os preceitos nela estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem a instrução que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Salvo o disposto no artigo 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo de repouso ou alimentação, a qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. Não poderá exceder a 2 horas. Não excedendo a 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido um serviço de alimentação e de previdência social. Se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado, a horas suplementares. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido para primeiro poderá ser fracionado, quando compreendido entre os término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a quem são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para o descanso, menores ao final de cada viagem. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivos corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho. Do trabalho noturno, salvo nos casos de revezamento, semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Considera-se noturno, para efeito deste artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante, em relação à empresa cujo trabalho noturno decorra da natureza de sua atividade. O aumento será calculado sobre o salário mínimo geral, vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite já acrescido de percentagem. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplicam-se as horas de trabalho noturno, o disposto nesse artigo e seus parágrafos. As prorrogações de trabalho noturno aplicam-se o disposto neste capítulo. Do quadro de horário. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Para o estabelecimento com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico,
conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida pré-assinalação do período de repouso. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário do empregado constará no registro manual, mecânico ou eletrônico, em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Fica permitida a utilização do registro de ponto, por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo escrito, individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Das penalidades. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 55 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem praticou, aplicada em dobro do caso da reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. São competentes para impor penalidade do Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho, e, nos estados e no território do Acre, autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Capítulo 2A. Do teletrabalho. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento do equipamento tecnológico e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-o a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Do salário mínimo. Conceito: salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o rural, sem distinção de sexos, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantido ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior ao salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Quando o salário mínimo mensal do empregado ou a comissão ou que tenha direito a percentagem for integral por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado a qualquer desconto em bem subsequente a título de compensação. O salário mínimo será determinado pela fórmula tal, representam respectivamente o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessárias à vida de um trabalhador adulto. A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores das listas de provisões constantes dos quadros devidamente aprovados e necessária alimentação diária do trabalhador adulto. Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados no quadro, a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona, o aconselharem respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará periodicamente a revisão dos quadros a que se refere o parágrafo deste artigo.
Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais parcela do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela forma tal, em que SD representa um salário em dinheiro, SM o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região zona ou subzona. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região zona ou subzona. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado, ou em oficina de família, por conta do empregador que o remunere, das regiões, zonas e subzonas, da constituição de comissões, disposições gerais sobre a fixação do salário mínimo, disposições gerais. Será nulo de pleno direito, sujeitando ao empregador às sanções do 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo, estabelecidas na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. Prescreve em 2 anos a ação de reaver a diferença, contados para cada pagamento da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente a salário mínimo será passível de multa de 52 mil cruzeiros, elevado ao dobro de reincidência. Revogado. A aplicação dos preceitos neste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério, e bem assim aos fiscais do Instituto de Aposentadoria e Pensões, na forma da legislação em vigor. Das férias anuais, do direito às férias e para sua duração. Todo empregado terá direito anualmente a gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Após cada período de 12 meses de vigência no contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias ocorridos, quando não houver faltado serviço, mais de 5 vezes. 24 dias corridos, quando houver tido falta de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. O período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não será considerada a falta de serviço, para efeitos deste artigo anterior, a ausência do empregado, nos casos nos 473, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade, custeada pela Previdência Social. Por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade, atestado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, justificada pela empresa, atendendo como tal a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. Durante a suspensão preventiva para responder um inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, e nos dias em que não tenha havido serviço, salvo 133. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentre 60 dias subsequentes à sua saída, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa e tiver percebido na Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. A interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada na CTPS, iniciar-se-á
iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Para fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim de paralisação total ou parcial do serviço da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Da concessão e da época de férias. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início de férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A concessão de férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação o interessado dará recibo. O empregado não poderá entrar no gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. As concessões de férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. No caso em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7 do 29, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos tais. A época da concessão das férias será que melhor consulte o interesse do empregador. Os membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época do gozo das mesmas. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região devido ao empregado até que seja cumprida. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele das férias coletivas. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Para fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e a fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo da remuneração e abono de férias. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na falta de sua concessão. A remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Quando o salário for pago por hora em jornadas variáveis, apurar-se-á a medida no período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário da data da concessão das férias. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção do período aquisitivo do direito às férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.
Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. A parte do salário paga em utilidade será computada de acordo com a anotação da carteira de trabalho e previdência social. Os adicionais por trabalho extraordinário noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário, que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional ao período aquisitivo, ou quando o valor desse não tiver sido uniforme, será computada a média do ou decimal recebida naquele período. Após a utilização, a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Tratando-se de férias coletiva, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independentemente de requerimento individual, a concessão do abono. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como concedido em virtude de cláusula de contrato de trabalho, do regulamento da empresa, da convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 120, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para efeito na legislação do trabalho. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso o abono referido em 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. O empregado dará quitação do pagamento com a indicação do início e do termo das férias. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido. Na cessação do contrato de trabalho, após 2 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para efeito do artigo 449. Início da prescrição. A prescrição do direito de reclamar a concessão de férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo do 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Disposições especiais. O tripulante que, por determinação do armador, foi transferido para o serviço de outro, terá computado para efeito de gozo de férias o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las ao armador ou cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente nos portos de escala e de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. Será considerada grande estadia a permanência do porto por prazo excedente de 6 dias. Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições desse artigo, deverão pedi-las por escrito ao armador antes do início da viagem, no porto de registro ou armação.
O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações, adiar a algum dos seus ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas as condições pessoal e a remuneração. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas, ou a iniciar-se, ressalvado os tripulantes, o direito ao respectivo gozo posterior. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado. No sindicato, quando se tratar de sindicalizado, e da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida na importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Das penalidades, as infrações do disposto neste capítulo serão punidas com multa de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência da fiscalização, o emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Da segurança e da medicina do trabalho. Disposições gerais. A observância em todos os locais de trabalho do disposto deste artigo não desobriga as empresas o cumprimento de outras disposições que, por relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados e municípios em que se situe o respectivo estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenção coletiva de trabalho. Incumbe ao órgão do âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos neste capítulo, especialmente referindo os 200, coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofícios das decisões proferidas pelos delegados regionais de trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Compete às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição, promover e fiscalizar do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, adotar medidas que tornem exigíveis, em virtude de disposição deste capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias, impor as penalidades cabíveis por descumprimento de normas constantes neste capítulo, nos termos dos 201. Cabe às empresas fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Colaborar com a empresa na aplicação do disposto neste capítulo. Conhecer, em segunda e última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos delegados regionais de trabalho, em matéria de segurança e higiene do trabalho. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada, a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas aos outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas, quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo, da expensão prévia e do embargo ou interdição. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. É facultado às empresas
Solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Embargo ou interdição. O delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar o estabelecimento. Setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar a obra, indicando na decisão tomada com brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho. A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e ainda por agente de inspeção do trabalho ou por entidade sindical. Na decisão do delegado regional do trabalho, poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 dias, para o órgão do âmbito nacional, competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, a qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquinas ou equipamentos ou prosseguimento de obra, se em consequência resultarem danos a terceiros. O delegado regional do trabalho, independentemente de recurso e após o laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargos, os empregados receberão os salários como se tivessem no efetivo exercício dos órgãos da medicina de trabalho nas empresas. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. As normas a que se refere este artigo estabelecerão classificação das empresas segundo o número dos empregados e a natureza do risco de sua atividade, o número mínimo de profissionais especializados exigidos de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique na forma da linha anterior, a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho, as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento da CIPA. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical, inclusive os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida a reeleição. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao membro suplente, que durante o mandato tenha participado de menos da metade no número de reuniões da CIPA. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reentregar ao empregado. Do equipamento de proteção individual. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Redistribuição de aprovações burocráticas emitida pelo extinto Ministério do Trabalho. O equipamento
de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Das medidas preventivas de medicina do trabalho. Será obrigatório o exame médico por conta do empregador nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. A admissão, na demissão e periodicamente. O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames por ocasião da demissão complementares. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério médico para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deve exercer. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos. O empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos de acordo com o risco da atividade. O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurado o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Para fim do disposto no parágrafo 6, será obrigatório o exame toxicológico, com a janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causam dependência ou não, ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade. O exame toxicológico previsto na Lei 9503, desde que realizado nos últimos 60 dias. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovados ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Das edificações. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalhem. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim consideradas a altura livre do piso e ao teto. Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Os pisos nos locais de trabalho não deverão apresentar saliência nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoa ou a movimentação de materiais. As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. As paredes, escadas, rampas de acesso paralelas, pisos, corredores, coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza. Da iluminação. Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos, incômodos, sombras e contrastes excessivos. O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamentos a serem observados do conforto térmico. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço realizado. A ventilação artificial será obrigatória sempre que o natural não preencha as condições de conforto térmico. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, antiparos, paredes duplas, isolamento térmicos e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. As condições de conforto térmico nos locais de trabalho devem ser mantidas dentro do limite fixado pelo Ministério do Trabalho. Das instalações elétricas. O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente às instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Os que trabalharem em serviço de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico.
da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitos à operação e a manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado. As exigências similares relativas ao manuseio e armazenagem de materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de armazenagem e aos equipamentos de proteção individual. A obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de transporte, nos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo. Segundo, padronização internacional dos rótulos nos materiais ou substâncias armazenados ou transportados. As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se também, no que couber, ao transporte de pessoas nos locais de trabalho. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos racionais de levantamento de carga. Das máquinas e equipamentos. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e para outros que se fizerem necessário para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. É proibida a fabricação, a importação, a venda, a alocação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. Os reparos, limpezas e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre a proteção e medida de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre estas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimensões, empregos de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operem sob pressão deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança que evitem seja ultrapassada a pressão interna do trabalho, compatível com a sua resistência. O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, a localização, a ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais à saúde e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura das tarefas de cada empregado. As caldeiras serão periodicamente submetidas às inspeções de segurança por engenheiro ou empresa especializada, escrito no Ministério do Trabalho, de conformidade com as instruções que para esse fim forem expedidas. Toda caldeira será acompanhada de prontuário, com documentação original do fabricante, abrangendo no mínimo a especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a fabricação e a montagem, características funcionais e a pressão máxima de trabalho permitida. Esta última indicada em local visível na própria caldeira. O proprietário de caldeira deverá organizar, manter, atualizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o registro de segurança, a qual serão anotadas sistematicamente as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e qualquer outras ocorrências. Os projetos de instalação de caldeira, fornos e recipientes sob pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho. Das atividades insalubres ou perigosas. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes,
alérgicos ou incômodos. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservam o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo ao limite de tolerância. Caberá às delegacias regionais de trabalho, comprovada a insalubridade, notificar a empresa estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo. O exercício do trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegurada a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10%, no salário mínimo da região, segundo se classifica nos graus máximo, médio e mínimo. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem riscos acentuados em virtude de exposição permanente ao trabalhador a inflamáveis explosivos ou energia elétrica, roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissional, de segurança pessoal ou patrimonial. O trabalho em condições de periculosidade assegurado ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação dos lucros da empresa. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade, que porventura lhe seja devido. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. São também consideradas perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou à integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícias a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho. É facultado às empresas e os sindicatos das categorias profissionais interessadas, requerendo ao Ministério do Trabalho, a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato, em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente no Ministério do Trabalho. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia. Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso da chama. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade, nos casos aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitada a norma do artigo 11. As matérias e substâncias empregadas, manipulados ou transportados no local de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendação de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. O estabelecimento que mantenha as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingido, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde. Da prevenção da fadiga. É de 60 kg o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho de menor e da mulher. Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feito por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem que sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem a postura correta ao trabalhador, capaz de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Das outras medidas especiais de proteção.
Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor do trabalho, especialmente sobre medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparo, depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem como o trânsito e permanência nas áreas respectivas. Trabalho em escavações, túneis, galeria, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamento e soterramento, eliminação de poeira, gases, etc. e facilidade de rápida saída dos empregados. Proteção contra o incêndio em geral e medidas preventivas adequadas, com a exigência ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia real de fácil circulação, corredores de acesso e saída amplas e protegidas, com suficiente sinalização. Proteção contra a insolação, calor frio, umidade e vento, sobretudo de trabalho ao céu aberto, com provisão quanto a este de água potável, alojamento, profilaxia de endemias. Proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações, trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com a especificação das medidas cabíveis para a eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, a intensidade da ação ou seus efeitos sobre o organismo do trabalhador. Exames médicos obrigatórios, limite de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que façam necessária. Higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências e instalações sanitárias, com reparação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais. Emprego nas cores, nos locais de trabalho, inclusive na sinalização do perigo. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se refere este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico. As infrações do disposto neste capítulo, relativas à medicina do trabalho, serão punidas com multa de 3 a 30 vezes ao valor de referência previsto no artigo 2, e as concernentes à segurança do trabalho com multa de 5 a 50 vezes ao mesmo valor. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. Do dano extrapatrimonial. Aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas disposto neste título. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivos do direito à reparação. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a títulos de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação de danos extrapatrimoniais. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau do dolo ou culpa,
a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a citação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual ofendido. Grave, até 20 vezes o salário contratual ofendido. Gravíssimo, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo. Mas em relação ao salário contratual do ofensor. Na reincidência entre as partes idênticas, o juiz poderá levar ao dobro o valor da indenização. Normas especiais de tutela do trabalho, disposições especiais sobre a duração e condições de trabalho dos bancários. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. A duração normal do trabalho estabelecido neste artigo ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando seu empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para a alimentação. O disposto neste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, o que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário de carga efetivo. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados preceitos gerais sobre a duração de trabalho. O regime de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como os porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias. A direção de cada banco organizará a escala de serviço no estabelecimento de maneira a haver empregados no quadro de portaria em função, meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado o limite de 6 horas diárias. Dos empregados no serviço de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecido os respectivos operadores, a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço, além do período normal fixado nesse artigo, a empresa pagar-lhe-á extraordinariamente o tempo excedente, com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução, a remuneração a que dispuserem os empregadores e empregados em acordo, ou o respectivo sindicato em contrato coletivo de trabalho. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Para os empregados sujeitos aos horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 16 horas de folga, deduzindo deste tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda, e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do 227. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função,
quer em escala diurnas, quer em noturnas. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo do serviço, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta seção. As empresas não poderão organizar horário que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas, e o de jantar antes das 16 e depois das 19h30 horas. A disposição nessa seção não abrange o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Dos músicos profissionais, será 6 horas duração de trabalho dos músicos em teatro e congênere. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração incidente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário de hora normal. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados preceitos gerais sobre duração de trabalho. Vou dar uma pausa. 2, 3, 4.